Ok, pessoal, vamos dar continuidade, né, ao nosso curso de Além do Bem e do Mal do Nietzsche, né? Mais uma vez estou aqui com a obra da editora Companhia de Bolso, Companhia das Letras, muito bem. Ok, Companhia das Letras, tá aí, Nietzsche, tá certo? Tradução Paulo César Souza. Edição lá de, vamos ver, 2005, tá certo? São Paulo. Ok, vamos nessa. Então, ficamos no finalzinho do segundo parágrafo, né, na primeira aula. Então, vamos dar continuidade aqui aos ponto 2, tá certo? Onde ele diz o seguinte: semelhante gênese é impossível, quem com ela sonha um tolo, ou algo pior. As coisas de valor mais elevado devem ter uma origem que seja outra, né? Não em nós. Né? Uma origem própria. Não podem derivar desse fugaz enganador, sedutor, mesquinho mundo, desse turbilhão de insânia e cobiça, né? Temos aí, é como se Nietzsche estivesse já fazendo a leitura, né? Uma leitura um tanto irônica dos filósofos, principalmente ele está focando aí Descartes e Kant, principalmente, tá certo? Mas é interessante, né? Então ele está fazendo uma leitura meio que é como se fosse ele, né? Mas na verdade ele está queimando os caras, tá entendendo? Mas vamos lá. Devem vir, né? No caso, essa busca da verdade, ela deve vir, né? Não a busca da verdade, mas da vontade de verdade, né? Deve vir do seio do ser, do intransitório, do Deus oculto, da coisa em si, aí a referência kantiana. Nisso e em nada mais deve estar sua causa, né? Aquilo que Kant colocava, ele está colocando aqui o que Kant colocava. Então a causa da verdade está na coisa em si, né? No oculto, no intransitório, não nesse mundo insano, né? Não nas aparências, não na sensibilidade, como falava Descartes. Este modo de julgar, agora ele vai, né, justamente entrar na crítica dele, né? Este modo de julgar constitui o típico preconceito pelo qual podem ser reconhecidos os metafísicos de todos os tempos. Tal espécie de valoração está por trás de todos os seus procedimentos lógicos. É a partir desta sua crença, entre aspas, né, que eles procuraram alcançar seu saber, alcançar algo que no fim é batizado solenemente de verdade. Né? Então essa coisa toda, né, esse discurso aparentemente lógico dos metafísicos e coisa e tal, é por meio disso, né, que ele vai chamar dessa conversa fiada, né, dessa coisa de querer enganar, dessa enganação toda, né, que procuraram desenvolver o seu conceito de verdade, né, eles, os filósofos, né, e ele começa essa obra justamente falando dos filósofos, né, ele sempre falou, criticou, né, nesse sentido. Então, a crença fundamental dos metafísicos é a crença nas oposições de valores, certo? Nem aos mais, isso ele está falando, mas ele também adere a isso, né? Ele também acredita nessa crença de oposição de valores, mas com o sentido de também transpor isso, né? Então, a ideia de Nietzsche era talvez transpor essa oposição de valores, né? Que nós vamos depois encontrar em Lupasco no terceiro incluído, né? Na noção de terceiro incluído de Lupasco. Né? Seria essa coisa meio de que transpor os polos em conflito, né? Mas vamos seguir. Então, nem aos mais cuidadosos entre eles ocorreu duvidar aqui no limiar onde mais era necessário,
mesmo quando haviam jurado para si próprios de omnibus domitatum, né, de tudo duvidar. Referência também a Descartes, né? Pois pode-se duvidar, primeiro, que existam absolutamente opostos, segundo, que as valorações e oposições de valores populares, nas quais os metafísicos imprimiram seu selo, sejam mais que avaliações fechadas, perspectivas provisórias, talvez inclusive vistas de um ângulo, de baixo para cima, né? Esse de baixo para cima é aquela referência, talvez, que ele faz do escravo e do senhor lá em Genealogia da Moral, que tem essa... Então os filósofos meio que olhavam de baixo para cima, entende? Eles meio que... todo o seu sistema filosófico nada mais é do que uma visão meio escravista, né, do mundo, de mundo, essa moral de querer sobrepor o que é maior, né? A vida por si, né? Digamos assim, a tudo que é bom na vida, digamos, né? Na vida aparente, na vida sensível. Então, duvidar de tudo que nós vemos é meio que uma visão filosófica de baixo para cima, né? Não de cima para baixo. Porque nós sabemos, né? Eu tenho outras aulas aí sobre a genealogia, né? Que a questão é você olhar de cima para baixo, né? Questão das aves de rapina, etc. Então veja lá, nas quais os filósofos imprimiram, né, sua filosofia. Então são perspectivas de Han que ele fala, né? Para usar uma expressão familiar aos pintores, com todo o valor que possa merecer o que é verdadeiro, veraz, desinteressado. 2 pontos. É possível que se deva atribuir à aparência, à vontade de engano, ao egoísmo e à cobiça um valor mais alto e mais fundamental para a vida. Então ele inverte aqui, né? Ele diz, olha, é possível, por que não, né, atribuir à cobiça, ao egoísmo, algo fundamental, um valor aí, né? É até mesmo possível que aquilo que constitui o valor dessas coisas boas e honradas consista exatamente no fato de serem insidiosamente aparentadas, atadas, unidas e talvez até essencialmente iguais a essas coisas ruins e aparentemente opostas, né? Então aquilo que é oposto, o valor das oposições, a gente diz que se forem iguais, né? Amor e ódio pode ser igual, né? São aparentemente, então ele joga para a aparência também a interpretação filosófica de que, por exemplo, o egoísmo seja ruim, porque estamos filosofaram em cima do mundo aparente, né? Então eles julgam o mundo como ele é, mas pegam e captam tudo aquilo do mundo para jogar dentro da sua filosofia, como, por exemplo, o egoísmo, né? Na questão da valoração e da moral, né? Então, se o mundo é aparente, se o mundo ele não está nele a verdade, como que eu posso dizer definitivamente que egoísmo ele coloca aqui, deixa eu achar aqui o termo que ele utiliza, a cobiça, né, sejam antivalores, digamos assim, valores negativos, né? Se estão dentro do mundo da aparência que os filósofos anteriores, principalmente os da moral, já julgaram que não está a verdade nisso. Então, se não está a verdade no amor, no ódio, no egoísmo, na cobiça, na não cobiça, no não egoísmo, né? Então, pode ser que sejam iguais, então, tudo isso, né? Pode estar tudo dentro de um saco só. Então, então isso nos deixa atados, essas coisas podem estar atadas, unidas, né? Mas quem se mostra disposto a ocupar-se de tais perigosos talveres, para isto será preciso esperar o advento de uma nova espécie de filósofo, e aqui ele entra, né, que é ele que está falando dele mesmo. Então, eu estou me propondo, assim, Nietzsche deixa transparecer aqui nas entrelinhas, que ele está se propondo a ser o filósofo do talvez, desses talveres, né?
Então vamos analisar isso agora. Como é que isso pode ser? Como pode acontecer essa relação de valores e quem sabe uma superação de todos esses valores, né? Para isso será preciso uma nova espécie de filósofo que tenha um gosto e pendor diversos, contrários. Olha só, pendor, Kant usa esse termo, né? Lá em Religião nos Limites da Simples Razão, quando fala do pendor para o mal, né? Então, embora Kant diga naquela obra que não saiba a origem do mal, ele diz que nós somos propensos, né? Naturalmente, tendemos para o bem, mas pendemos para o mal, né? Nós temos uma tendência natural para o bem, mas pendemos para o mal quando entramos em sociedade, etc. Aí ele diz, olha, mas temos pendor diverso, homens de pendor diversos, né? Esses filósofos, essa nova espécie de filósofos, têm um pendor diverso. Ele não pende para o mal, ele não pende para o bem, ele pende para algo mais, entende? Contrário aos daqueles que até agora existiram, filósofos do perigoso talvez, a todo custo, né? E falando com toda a seriedade, eu vejo esses filósofos surgirem, né? Ele mesmo, por exemplo, tá? Então aqui terminamos o ponto 2, vem aí a próxima aula, o ponto 3, e acredito que no 4 também, e o 4 é genial, né? Ponto 4, só uma deixa, ele vai dizer no início, a falsidade de um juízo não chega a constituir para nós uma objeção contra eles. Nietzsche é fantástico. Ele não está dizendo que toda a filosofia está errada e que toda a religião está errada. Ele diz aqui claramente que a falsidade de um juízo, mesmo que eu diga que os outros filósofos estejam falsos, sejam